Começa agora o Defensoria Explica, um programa produzido pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul com a parceria da TV Assembleia. A edição de hoje recebe a coordenadora do Núcleo da Saúde, a defensora pública Ene Diniz, para conversar com a gente a respeito das principais ações dessa área e as perspectivas para esse ano, principalmente por conta do chamado momento de retomada, né? Afinal, estamos com uma abrangência vacinal considerável e um caminho esperançoso de pós-Covid. Defensora, seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Bom, antes de falarmos de números, de ações, vamos conversar um pouco a respeito da defensora, conhecer um pouco, né, da sua carreira, de onde é, quantos anos de instituição, comarcas por onde passou. Eu sou defensora pública há 18 anos. Eu comecei numa comarca bem pequena, chamada Deodápolis, passei por Glória de Dourados. Fiquei alguns anos em Maracaju e depois vim para Campo Grande. E eu estou aqui já há 10 anos. Os primeiros anos eu trabalhei na parte civil, consumidor, e estou na área da saúde já há 3 anos. Na verdade, o tempo de Defensoria Pública, eu atuei em absolutamente todas as áreas de atuação da Defensoria Pública. Que bacana! E a cidade, Natal? Na verdade, eu sou paranaense. Ai, eu sou de Paranavaí, no Paraná. Hoje o nosso tema principal é saúde, não dá para iniciar essa conversa sem falar de pandemia, né? O avanço da imunização modificou a atuação de defensoras e defensores. Mudou ou não? Na verdade, o avanço da vacinação foi fundamental para que nós retomássemos o atendimento presencial. Durante todo esse período de pandemia, esses mais de 2 anos, a Defensoria Pública, principalmente na área da saúde, tem atendido continuamente pela via remota, por telefone. Mas às vezes os assistidos têm dificuldade de entender, de apresentar a documentação necessária. Então a retomada gradual do atendimento presencial é fundamental para que a gente possa prestar melhor o serviço de orientação e de busca dos documentos necessários. Então, nesse sentido, o avanço da vacinação é fundamental para que a gente possa permitir que o assistido ou seja atendido pela plataforma ou presencial, de acordo com a sua melhor facilidade de busca de atendimento. Realmente, esse atendimento cara a cara, né, ele fica mais explicativo, né? Rende mais? Sim, na verdade, as ações de saúde, elas são um tanto quanto complexas, né? Então, há situações que você precisa explicar para o assistido a questão de documentação, de laudos médicos, que são fundamentais para o ajuizamento da ação. E o contato pessoal com o paciente, explicando para ele a natureza da demanda, as dificuldades de obtenção de documentos, é sempre, né, mais fácil pessoalmente. Com certeza. Bom, há 2 anos com a explosão de casos, a maior demanda, né, acreditamos que fosse o pedido de leitos, né? Hoje, teve uma mudança, assim, para tratamentos pós-Covid? Na verdade, o atendimento da Defensoria Pública na área da saúde, ele não parou em momento algum. Né? Fora aqueles 3 primeiros meses que a Defensoria ficou fechada só no atendimento do plantão, depois disso, quando se iniciou o atendimento remoto, nós continuamos ajuizando todas as ações que chegavam até nós. Houve sim uma época de uma grande explosão por busca de leitos hospitalares, foi na época do ápice de Covid. À medida que os casos foram diminuindo, que a gravidade da doença foi diminuindo, houve uma redução e hoje nós estamos com o nível de judicialização de leitos hospitalares igual à época pré-pandemia. Mas hoje sim, nós temos visto bastante demandas relacionadas a sequelas pós-Covid. Uma das questões que foi equacionada, depois a gente pode abordar, é a questão da oxigenoterapia. Né, pacientes com sequelas de Covid, dependente do uso suplementar de oxigênio para deshospitalização ou mesmo para um conforto de convalescença. Então, como a gente trabalhou um protocolo, nós não tivemos tanta judicialização nesse sentido, mas houve sim um aumento de ações de busca de terapias e de tratamento de exames pós-Covid, de sequelas pós-Covid.
Bom, estar na linha de frente num momento histórico como este é momento de adaptação constante, não é mesmo, defensora? Como tem se apresentado as ações de medicamentos? Na verdade, nós estamos num momento muito delicado. Alguns medicamentos estão em falta na rede pública. E isso tem implicado numa judicialização mais específica. Mas medicamentos para doenças pulmonares, que são aquelas relacionadas também a sequelas de Covid, têm aumentado nos nossos números, nos nossos atendimentos. Esse tipo de... tem que se apresentar dessa forma, então? Sim. Pós-Covid. Bom, a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul é uma das principais fontes de pacientes de diversas comorbidades conseguirem medicamento, né? Como funciona do pedido até a judicialização dessa ação? Bom, inicialmente nós temos que fazer algumas distinções. Existem o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele tem um financiamento tripartite, tem obrigação de município, de estado e da União. Há medicamentos que são de responsabilidade do município, há medicamentos que são de responsabilidade do estado e há medicamentos que são da responsabilidade da União. Esses medicamentos que são de responsabilidade de município e estado são o que se chama de medicamentos padronizados. Eles constam nas listas de dispensação do SUS. Esses são aqueles medicamentos que o poder público precisa disponibilizar, ele está obrigado a disponibilizar. E há também os medicamentos que são não padronizados. São medicamentos com registro na Anvisa, com eficácia, mas que eles não foram incorporados para fornecimento pelo SUS. Esses medicamentos têm uma forma um pouco diferente de judicialização. Então, a depender do tipo de medicamento que a pessoa busca, que o paciente precisa, é o tipo de ação que a gente vai judicializar. Os medicamentos padronizados, que são de obrigação de dispensação do poder público, quando a pessoa precisa, ele vai até a Casa da Saúde, que é do Estado, ou vai a algum posto de saúde e busca aquela medicação. Se não houver essa medicação disponível, ele busca a Defensoria Pública passa uma lista de documentos, laudo médico, alguns questionários para serem preenchidos pelo médico, orçamentos, e de posse desse medicamento é judicializado. São ações relativamente simples e relativamente rápidas de conseguir uma liminar. Uma vez que o juiz concede a liminar, ela tem a obrigatoriedade de ser fornecida. Se não for fornecida, a gente pede o sequestro de valores para aquisição pela rede privada desses medicamentos. Em relação aos medicamentos que são não padronizados, aqueles que não constam na lista do SUS, é um pouquinho mais complexo, porque além do laudo médico, é preciso demonstrar para o judiciário que as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS para aquela medicação, para aquela doença, já foi utilizada e não surtiu efeito. Esses requisitos, eles constam em decisões do CNJ para a judicialização da saúde. Então, medicamentos não padronizados, que têm registro na Anvisa, mas que não estão nas listas de dispensação, é preciso um laudo médico que comprove ou que indique que as alternativas terapêuticas do SUS já foram utilizadas e não surtiu efeito. Por isso que o paciente precisa daquele medicamento não padronizado. Compreendo. Bom, e dentro de toda essa ação, sendo ela tão complexa ou não, a documentação correta ela é essencial, não é? É fundamental. Com a documentação correta, você tem condições de demonstrar ao juiz de imediato a necessidade ou daquele medicamento, ou daquele exame, ou daquela cirurgia. E com essa documentação correta, é mais tranquilo que você consiga uma decisão favorável já de início da ação, que a gente chama de uma decisão liminar. Dentro dessa documentação, né, como a defensora falou que precisa mostrar para o juiz a necessidade, o médico ele faz uma justificativa no laudo? Ou o laudo é uma coisa bem técnica, precisa sim, não, sim, não?
Na verdade, o laudo precisa ser bem circunstanciado e com uma justificativa. Precisa conter o código da doença do paciente, que a gente chama de CID, as características do paciente, a necessidade daquela medicação ou procedimento ou cirurgia, com a justificativa do porquê que não pode ser outro procedimento ou outro medicamento. Para auxiliar os médicos nessas questões, a Defensoria Pública tem vários questionários que são entregues para o paciente, para que ele leve ao médico, para que o médico preencha. Dependendo do tipo de medicamento, do tipo de procedimento ou do tipo de exame, ele responde os critérios para que o juiz possa ter domínio sobre aquele assunto, sobre aquela situação e sobre a imprescindibilidade daquele medicamento, procedimento ou cirurgia para aquele paciente. Ótimo. Olha aí, ó. Anotem essa dica, tem que estar nos mínimos detalhes. Bom, muitas coisas rotineiras para defensoras e defensores não chegam ao nosso conhecimento, ao conhecimento da grande massa. E aí vem aquela questão que a defensora falou na pergunta anterior, que é desse desabastecimento. Há uma explicação para estar ocorrendo esse desabastecimento de medicamentos aqui na nossa rede? Na verdade, nós temos identificado desde meados de setembro do ano passado alguns medicamentos em falta pela Casa da Saúde, que é a obrigação do Estado. São medicamentos padronizados que o paciente vai buscar, não tem disponível na rede e por conta disso é preciso judicializar. Nós temos sempre contato com a Procuradoria do Estado, a própria Secretaria Estadual, tentando resolver essas questões de forma administrativa, né? Mas, volta e meia, surge o desabastecimento de um medicamento. Nós não temos informações. O que a gente sabe é que a dificuldade da licitação do Estado para adquirir esses medicamentos. Por isso que, às vezes, a única via é a judicialização. Entendo. Bom, uma das coisas que chamou a atenção nesse material que nós tivemos acesso é da ocorrência de pedidos para um medicamento de puberdade precoce. O que seria isso? Na verdade, a puberdade precoce, ela implica numa intervenção médica muito rápida, contínua e no momento oportuno, né? Para que o tratamento possa surtir efeito. E há uma medicação padronizada de obrigação de dispensação da Casa da Saúde. E nós tivemos que judicializar algumas ações nesse sentido, com bastante urgência, porque estava em falta na rede de abastecimento. Então, esse é um caso que a gente precisa imediatamente buscar uma providência judicial. Bom, a última coletiva da Defensoria, que aconteceu no fim de 2021, apontou um crescimento de 33% nos atendimentos, né? E na saúde, houve um grande destaque para a oxigenoterapia. Também já comentamos, mas vamos voltar com esse tema. Antigamente, para conseguir esse tratamento em casa, era preciso judicialização, enfim. O que a Defensoria atuou e como foi a atuação da Defensoria para que esse tratamento pudesse ser mais realidade na Casa dos Campograndenses? Na verdade, a oxigenoterapia é um suporte terapêutico. Pacientes que precisam têm doenças obstrutivas crônicas ou alguma sequela de natureza pulmonar que precisa de um aporte de oxigênio mais concentrado. Existem em outros estados já há alguns anos protocolos de fornecimento de oxigenoterapia, mas aqui no estado não tinha. Então, para que a pessoa recebesse um concentrador de oxigênio, um cilindro de oxigênio, para ter uma qualidade de vida melhor ou para se recuperar, para poder ser deshospitalizado, ele precisava desse aparelho de concentração de oxigênio. Então precisava judicializar, ajuizar uma ação, explicar para o juiz com toda a documentação. Então, com a pandemia, a gente sabia que ia aumentar o problema, né? Porque a dependência de oxigênio ficou muito maior e isso era um fator que podia antecipar ou não a deshospitalização, né? Nós aí abrimos um procedimento, instauramos um procedimento pelo Núcleo da Saúde e fizemos várias reuniões com a equipe médica da CESAL, a equipe técnica,
e fomos construindo um protocolo protocolo clínico de dispensação sem precisar judicializar. Então foram várias reuniões, várias discussões técnicas, onde se elaborou um protocolo, um documento dizendo quais são as doenças, quais os critérios que o paciente precisa preencher para que ele possa ter essa dispensação na esfera administrativa. E nós conseguimos, chegamos a um consenso, formatamos junto com os técnicos da CESAL um protocolo. Então, hoje, a Defensoria, salvo raríssimos casos, ela não precisa mais judicializar, entrar com uma ação pedindo o fornecimento da oxigenoterapia. O paciente ele é encaminhado à gerência de casos complexos da CESAL e lá ele passa por uma triagem e o fornecimento é feito direto pela via administrativa sem precisar judicializar. Foi assim um progresso enorme para a população campograndense. O protocolo era fundamental para que as pessoas tivessem um acesso de qualidade e mais rápido, mais efetivo. É isso aí. Bom, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. No próximo bloco a gente conversa sobre saúde mental. Fique conosco. Voltamos com o programa Defensoria Explica. Iniciamos esse bloco falando sobre saúde mental. Bom, por longos anos, tratar a saúde mental era carregado de estigmas, né? Mas aos poucos isso vem sendo quebrado. Uma coisa que é bom para o paciente e também para quem atua para garantir esse direito. E hoje, é possível conseguir tratamento pelo SUS? Sim, na verdade, há muito desconhecimento sobre a saúde mental. O SUS tem uma rede ampla de atendimento escalonado em vários setores, vários segmentos. Então, falar em saúde mental é fundamental, ainda mais hoje em dia, numa época tão difícil que nós estamos vivendo pós-pandemia. Dentro do SUS existe a rede de atenção psicossocial. É uma rede de atendimento para pessoas com transtornos mentais dos mais variados, com deficiência biopsicossocial. Aí incluído pessoas com necessidades decorrentes do uso abusivo de álcool e drogas. Esses são os maiores casos, né? A família do paciente também é um núcleo ali que ele precisa de acolhimento também, né? A nossa dúvida é o seguinte, o Estado hoje, ele conta com algum programa que também acolhe a família? Como que a Defensoria trabalha nesses casos aí, com a família do paciente? Na verdade, a gente tem que entender que uma família com uma pessoa com transtorno mental, seja ele de que natureza, é uma família que está doente. E aí nós temos o que a gente chama de acolhimento universal. Então, primeiro você precisa acolher a família do paciente, para depois você fazer os encaminhamentos necessários. Então, a rede pública, existe sim a política de atendimento em saúde mental, que inclui os parentes, os familiares, esposas, filhos das pessoas que estão nessa condição de doença mental. Sim. Aí como que funciona a articulação Defensoria e rede? Vamos supor, a família busca a ajuda da Defensoria. Vocês também fazem esse encaminhamento? Sim, nós construímos, junto com a Coordenação de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde, um fluxo de atendimento. Quando um paciente ou um familiar de paciente busca a rede, busca um centro de atenção psicossocial e não consegue atendimento, pelas mais variadas razões, ele vai até a Defensoria Pública, relata o caso e nós fazemos um encaminhamento interno solicitando o atendimento para aquele paciente ou para aquela família. Hoje, nós temos diversas dúvidas, principalmente quando o assunto é saúde mental. E a nossa dúvida existe uma busca ativa hoje de pacientes que precisam de uma internação? Vamos esclarecer o que é a busca ativa e o que é a necessidade do atendimento do paciente. O grande número de casos que a gente atende na Defensoria é de familiares que têm um paciente doente em sua residência e não consegue levá-lo até o centro de atendimento. Não consegue levá-lo para fazer uma consulta psiquiátrica, para fazer uma avaliação médica, porque invariavelmente o paciente com transtorno mental,
ele é o último a admitir que está doente. Às vezes toda a família sabe, todo o entorno sabe, mas aquele paciente, ele não está consciente da sua condição, então ele recusa o tratamento, ele não quer ir até o centro de atendimento psicossocial ou até uma unidade básica buscar o atendimento necessário. Nesses casos, quando a situação é grave, o paciente está em situação de risco para ele ou para os familiares, existe dentro da política de atendimento em saúde mental a busca ativa. O que é a busca ativa? É a possibilidade de um ente público, de um servidor, de um agente de saúde ou de uma equipe ir até a localidade onde está esse paciente. Se ele estiver em surto, em situação grave, é possível que vá um médico junto da equipe para fazer um atendimento, iniciar um vínculo de conversa, de convencimento, de busca, avaliar se é uma situação que implica numa internação imediata por parte do médico. E aí é bom esclarecer, muitas pessoas buscam a defensoria pedindo o que eles chamam de internação compulsória do seu parente. Então, um paciente que nunca passou pela rede de atendimento, nunca teve, então chega lá, a situação é tão desesperadora, a família não tem conhecimento e pede para internar. E aí a gente sempre costuma explicar, a internação compulsória contra a vontade é um instituto de processo crime, não está relacionado ao atendimento médico dos pacientes. O que está previsto em lei, a possibilidade, são duas formas de internação para pacientes psiquiátricos. E aí, dentro desse paciente psiquiátrico, estão as pessoas com necessidades decorrentes do uso abusivo de álcool e droga, que é a internação voluntária e involuntária. A voluntária é quando o paciente deseja se submeter ao tratamento. A involuntária é quando ele não tem condições de ter essa decisão. A internação involuntária é ato exclusivamente médico. Por isso que a gente faz a solicitação da busca ativa daquele paciente e solicita que uma unidade ou uma equipe da unidade de atendimento psicossocial vá até a casa daquele paciente, ou se ele está em situação de rua, existe um grupo chamado Atenda que faz a busca ativa, que acessa aquele paciente e tenta estabelecer com ele uma interlocução já imediata. Se ele está em surto, em situação grave, imediatamente o médico pode decidir pela internação, aí é acionado o SAMU para levar para a internação hospitalar. Essa é uma situação emergente e de risco, mas há aquele paciente que não deseja se submeter ao tratamento, mas que não está necessariamente numa situação de risco. Para esses pacientes também é possível a busca ativa. É o que a gente chama de regionalização do atendimento em saúde mental. Uma equipe vai até lá, acessa o paciente ou tenta acessar esse paciente, começa a estabelecer um canal de comunicação. É indicado, ou digamos assim, é feito um plano onde um agente de saúde fica responsável por estabelecer visitas periódicas para tentar inserir esse paciente na rede para que ele comece a aceitar o tratamento voluntário. É uma rede, né, de ajuda, de apoio e de técnicos também, né? Sim, todos são técnicos da área da saúde, não há serviço voluntário nisso. É uma política pública estabelecida, prevista nas normativas do SUS e que a população precisa ter conhecimento que existe até para poder exigir do prestador, do gestor de saúde, esse serviço no seu território. Bom, gente, é bem complexo mesmo o tema, tem que ser estudado, né? Bastante. A saúde mental é muito delicada, é diferente de você imaginar um paciente que precisa de um medicamento ou de uma consulta que ele vai até lá, compra o medicamento, vai embora e se trata da sua doença. A saúde mental, ela implica numa continuidade de tratamento, numa rede de sustentação que envolve família, poder público, unidades básicas de saúde, centro de atendimento psicossocial, porque são invariavelmente doenças crônicas e de tratamento contínuo. Bom, e hoje nosso tema foi saúde. Muito obrigada pela participação, defensora. Com certeza. O Defensoria Explica fica por aqui. Nos sigam nas redes sociais.
Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, há 40 anos acreditando em uma nova história para você.